Señoras y señores, vamos a dar comienzo a una... Senhoras e senhores, vamos começar agora, vamos iniciar uma breve cerimônia para cuja execução eu solicito a incorporação da mesa agora o fundador deste IBCCRIM, Alberto Silva Franco. Como presidente de la Société Internationale de Défense Sociale, agradezco al Instituto Brasileño de Ciencias Eu agradeço ao Instituto de Ciências Brasileiro de Ciências Criminais ter nos brindado por esse ato de carinho e de justiça. A Société Défense Sociale é uma sociedade científica criada na Europa sobre as ruínas materiais e morais da Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo que se reconstitui a Associação Internacional de Direito Penal, cujo presidente aqui nos acompanha, Jean Febaeli, naquela época de Nuremberg, quando começavam os julgamentos contra os dirigentes nazistas. São tempos onde não havia jornais lidos no próprio dia através da internet. Era uma época onde as notícias iam num passo mais lento. Era uma época onde toda a humanidade havia assistido uma brutal guerra, genocídios e holocaustos. Haviam se rompido todos aqueles tabus de não matarás, toda a criminalidade havia se disparado. E mesmo nos países que ficaram a salvo das brutalidades da guerra, por exemplo, na Inglaterra, se multiplicaram os crimes sexuais e os homicídios vezes 3. Entre Roma e Milano, mais de 200 mil jovens viviam do contrabando. Outros tantos viviam nos arredores de Berlim. A IDP se ocupava da justiça, Nuremberg. A Sociedade Internacional de Criminologia, que havia tido seu movimento mais importante no ano de 1938, também se construía, e hoje encontramos com essa sociedade antiga também, com seu presidente, Emílio Viana. E 2 professores, um de Gênova e outro de Paris, começaram então essa ideia de fazer justiça, mas, logicamente, não a justiça tradicional, porque aquela juventude, aqueles delinquentes, eram, na verdade, um problema de justiça principalmente social, cultural, de organização da vida. O maior problema naquela época era comer, se alimentar. Transferir não apenas os soldados, mas também o alimento para uma população. Isso sim, aí eram 60 milhões a menos. Isso atingiu a todos. Até mesmo o Brasil, que naquela época era o Brasil do país do futuro, do Stefan Zweig. O massacre sofrido pela Força Expedicionária Brasileira em Monte Cassino foi impressionante. Essa foi a grande contribuição do Brasil na luta contra o nazismo. Esta sociedade, juntamente com as outras, nós fomos caminhando e em 2007 nós criamos aquilo que nós chamamos de Medalha Cesare Beccaria. Queríamos, desta forma,
destacar essas pessoas que no âmbito das ciências penais, elas dedicaram toda uma vida a que o direito penal, o sistema penal, seja mais humano, que é o nosso grande lema, é o direito penal humanista do Marquês de Beccaria. E assim, nós buscamos fazer esse reconhecimento para os professores, aos juízes, advogados. E eu mencionarei apenas alguns, porque os prêmios são importantes conforme quem o recebe. Nós entregamos primeiramente para o Jacek, que havia sido todo o pai do direito penal da pós-guerra, presidente da AIDP, membro do Conselho de Direção da Criminologia e da Defesa Social. Também nós entregamos esse prêmio para um juiz muito ilustre, o juiz Guzmán, que foi o juiz que organizou em vida e poderio de Pinochet os processos penais contra Pinochet. Também um outro juiz e professor foi o Sérgio Garcia Ramírez, que sem dúvida é aquele que encarna realmente esse passo à frente dos direitos humanos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Também mulheres fantásticas, extraordinárias, como Mireille de Martin ou Madame José, que foi realmente muito importante para as mulheres. Foi a primeira mulher advogada-geral da França em Bruxelas, foi a primeira mulher presidente do Tribunal de Cassação da França. E a última entrega foi para o responsável acadêmico da edição dos 17 volumes de obras completas de Beccaria. E o penúltimo, nós diríamos o chefe dos penalistas chineses, Gao Minchuan. Na China, tudo é diferente, mas nós também podemos dizer que o Gao Minchuan representa a modernização do direito penal chinês. E nessa relação, então, vocês vão encontrar pessoas que vocês já conhecem muito bem, Klaus Tiedemann, Sheriff Basuden. É uma lista muito boa. E nós sempre gostamos de pensar na nossa querida América também. A nossa América, onde nós contamos também com Figueiredo Dias. Figueiredo Dias é do IBCCRIM, não é? Então, claro, nós não sabemos como contar como Coimbra ou como São Paulo. Está no meio do caminho. E no último mês de maio, na reunião do Conselho Diretor, presididos por mim, sim, mas na parte nacional mexicana por Sérgio Garcia Ramírez, nós acordamos entregar essa medalha César Beccaria para uma pessoa queridíssima, cujas qualidades e condições os meus companheiros endossam, Alberto Silva Fraga. Para lo cual, e para isso, e com as testemunhas de luxo dessa cerimônia, além de todos vocês aqui, o presidente Febaeli da AIDP e o presidente Viano da Sociedade Internacional de Criminologia, vão lhes dirigir a palavra, em primeiro lugar, Luiz Ninho, membro qualificado da Société de Alpec e do conselho deste instituto. Por favor, Luiz. Obrigado. Vou falar em português. Um portunhol bastante avançado. É uma grande honra para mim participar neste ato de imposição da medalha Cesare Beccaria ao grande amigo e respeitadíssimo jurista Alberto Silva Franco. Contam os historiadores dedicados ao tópico que, nos tempos do Império Romano, as medalhas outorgadas como distintivos ou condecorações tinham caráter oficial e só reproduziam a imagem do imperador ou dos membros de sua família. Com a queda desse império,
caiu também a tradição de acunhar medalhas com esse sentido. E foi no Renascimento, no século XV, que um pintor e orfebre muito reconhecido, Antonio Puccio Pisano, il Pisanello, deu lugar a uma nova etapa histórica desse elemento, preparando uma para o imperador de Oriente, no ano 1439. Desde então até hoje, o uso de medalhas teve destinos muito diversos, artísticos, religiosos, comemorativos, mas também recobrou aquele outro, antigo, de oferecer uma distinção a pessoas destacadas por seus méritos militares, científicos, deportivos e um longo etc. Alberto Silva Franco merece esta medalha, a do grande precursor do liberalismo penal, porque ele, embora jamais o queira reconhecer, tem a estatura de um herói civil nessa matéria. Um herói que, em plena ditadura militar neste país, arriscou-se defendendo direitos e garantias dos indivíduos, quando quase toda a corporação judiciária, cúmplice por omissão do autoritarismo, olhava para outro lado. Um herói civil que soube achar em teólogos e filósofos comprometidos com a causa dos oprimidos o fortalecimento de sua convicção democrática e social, em tempos em que esses encontros eram vigiados pelas forças de facto. Um herói civil que, convencido de que a utopia serve para caminhar, deu começo, junto a um pequeno grupo de pessoas de grande inteligência e sensibilidade, à constituição deste instituto, movidos basicamente pelo massacre de Carandiru, em 1992, 2 de outubro de 1992. Eu diria, parafraseando a Borges, Jorge Luis Borges, que lhes uniu o espanto, mas também o amor. O espanto pela injustiça, o amor por essas 111 vidas de homens pretos e pobres, ou brancos quase pretos de tão pobres, como depois disse Caetano Veloso. Um herói da cultura jurídica, sem medo de que garantismo vire insulto na boca daqueles que defendem um sistema penal que revela-se injusto, desumano e insuficiente. Um herói civil, enfim, que presenteia as novas gerações junto a esse grupo de visionários, os que estão e os que já não estão fisicamente aqui, lembro a Adalto Suanes, com o fruto do esforço de décadas dedicadas a defender a dignidade, a liberdade e a igualdade de todo ser humano, um fruto que transcende a fronteira do Brasil e da América toda, através do bem-sucedida parceria com a Universidade de Coimbra, Portugal, e das contínuas visitas de professores e estudantes de todo o continente e ainda do continente europeu, asiático, africano. Parabéns, caríssimo Alberto, nosso herói. Nesta mesa há várias pessoas. Nesta mesa, há várias pessoas que se parecem muito ao mistério da Santíssima Trindade, porque elas encarnam no seu próprio corpo várias condições, e como vocês bem sabem, o Sérgio Salomão Secaira, ele encarna também essa condição de membro da Société, membro da EDP, membro deste instituto e membro da Universidade de São Paulo. Então, ele vai nos dizer algumas palavras também. Prezado professor Luiz Arroio Zapatero, prezados e prezadas pessoas do público, eu fiquei me indagando o que tornaria Alberto merecedor de tal distinção. Tal pergunta nos remete à antiguidade, a um homem que perguntava, simplesmente perguntava. Não ensinava, queria aprender. A ele interessava o homem e suas ações, exatamente aquelas tidas como virtuosas,
Com ele, as questões morais deixam de ser tratadas baseadas nos costumes, conforme circunstâncias e interesses, para exigir uma elucidação racional. Neste sentido, ele é o fundador da ética. Se pensarmos de outra parte em uma perspectiva religiosa, certamente notaremos que no princípio era o verbo. Verbo como alma, chama e ação. Verbo como palavra que expressa o princípio ativo. Verbo como luz que nos guia. Verbo como a mão que nos conduz. Verbo como as boas aventuranças. Verbo, pois, nos diz os que têm fome e sede de justiça. Um e outro nos ensinaram a justiça. Um e outro foram julgados. Um e outro foram condenados. Um e outro ainda vivem. Valores iluministas como liberdade, igualdade e fraternidade reviveram outras luzes. As luzes dos cidadãos livres e iguais que anulam as diferenças e se hermanam. As luzes que não fazem concessões aos que bajulam os poderosos. As luzes daqueles que nascem livre e que por toda parte encontram-se a ferros. As luzes daquele que se crê senhor dos demais e que não deixa de ser mais escravo do que eles. Nasce a liberdade racional, a igualdade formal, a fraternidade virtual, com as condições necessárias à sua realização. Um passo a mais precisava ser dado. Se imaginarmos uma história política, certamente pensaremos nas conflagrações. Há quem tenha dito que a guerra é uma consequência natural da política. Se isto é verdade, muitos direitos passaram a ser respeitados a partir dela. Os homens, nas circunstâncias mais abjetas e aviltantes, mais hediondas e comezinhas, superaram as vicissitudes para consagrar valores reais. O formalismo cedeu ao realismo. Ou, como ele dizia, os homens que cansaram de interpretar a realidade deveriam agora modificá-la. Da ética da identificação, passamos à ética da realização. Dos homens com seus direitos, passamos aos direitos dos homens. Os direitos, humanos, se subsumem à ética. Os pensadores clássicos afirmavam que a ética, cujo modo era a virtude, cujo fim era a felicidade, realizava-se pelo comportamento virtuoso, entendido como ação em conformidade com a natureza do agente e dos fins buscados por ele. Afirmavam também que o homem é, por natureza, um ser racional e que, portanto, a virtude ou o comportamento ético é aquele no qual a razão comanda as paixões, dando normas e regras à vontade para que esta possa deliberar corretamente. Ética e virtude, virtude e ética, palavras plurívocas empregadas ao longo do tempo com uma mesma acepção. O adágio clássico, agir virtuosamente é agir em conformidade com a natureza. O adágio cristão, agir virtuosamente é agir em conformidade com a vontade de Deus. O adágio iluminista, agir virtuosamente é agir em conformidade com a razão. O adágio marxista, agir virtuosamente é agir em conformidade com a maioria. Indicam diferentes caminhos para chegar-se à ética dos valores. Parece-nos importante circunscrever melhor o conceito de ética, associando-o à virtude cosmopolita, pública, pluralista, aos que apostam numa ética da ação comunicativa que permitiria o surgimento de um espaço público de diálogo tecido numa intersubjetividade racional, cujo pressuposto seria o caráter incondicional e incondicionado da palavra ética. H.G. Wells, em seu conto A Terra dos Cegos, narra a odisseia de um homem de visão normal que tenta convencer uma população de cegos de que possui um sentido do qual ela é desprovida. Ele fracassa e, por fim, decidem os cegos que se lhe deviam arrancar os olhos para curá-lo dessa ilusão. O mesmo se dá com a coletiva ética. Se a maioria dos homens for cega para a ética, a sina dos que possuem visão ética tem probabilidade de ser semelhante à do homem que vê do conto de Wells. Os padrões de louvor e censura a um homem podem diferir em face de um indivíduo consciente e daquele que não o é. Quanto digno é um homem deve-se apurar por sua retidão objetiva. Se tal conceito tem algum sentido, deve ele satisfazer a duas condições, uma teórica e outra prática.
A condição teórica é que deve haver algum meio de conhecer que espécie de atos são objetivamente certos. A prática é que, no mínimo para alguns, o fato de que uma ação reconhecida como objetivamente certa deve constituir um motivo que incite sua execução. Quem é Alberto? No nosso entendimento, a trajetória de Alberto Silva Franco na defesa dos direitos humanos merece ser reconhecida, não apenas por suas realizações como juiz de direito e como jurista, sempre defendendo um direito penal de intervenção mínima e pautado na defesa incondicional das garantias do homem e do cidadão. Exatamente em um momento em que, guiadas pelo medo, parcelas da sociedade defendem uma exacerbação do poder punitivo do Estado, querendo transformá-lo em um Estado gendarme, propugnando por mais penas e mais penas, Alberto tem a grandeza de olhar para o dissemelhante e encará-lo como um homem, simplesmente um igual homem. É um batalhador silencioso dos direitos humanos. Como juiz, teve a percussiência de compreender que sua função não é a de um inspetor de quarteirão, para usar uma expressão sua, mas sim a daquele homem que pensa em preservar o que sobrou dos direitos daquele que está prestes a perder sua liberdade. Jurista, conseguiu construir vasta obra intelectual. Com incontáveis artigos, inúmeros livros, conseguiu modificar o pensamento jurídico nacional. Homem de ação, é membro fundador do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, entidade que permitiu alargar sua obra jurídica. Ali, a partir de inúmeras palestras e conferências, propagou as ideias de um direito penal mais humano e voltado para o homem. Com isso, legitimou-se, desde logo, como o principal jurista da atualidade. Presidente de honra do IBCCRIM. É um mentor de um grupo de estudiosos que chegou a realizar uma obra notável. Alberto é, pois, o nosso verbo, a nossa alma, a nossa chama. Na história das mentalidades, muitas foram as tentativas de modificações sociais. No entanto, as modificações dos homens antecedem quaisquer transformações. A liberdade sitiada, tão cara aos existencialistas, aqui recebe uma injeção daquele que é a verdadeira chama de existência dos que acreditam no mundo mais justo. Sua capacidade aglutinadora é de tal ordem que transcende os estreitos limites dos operadores do direito, alcançando antropólogos, sociólogos, psicólogos, estudantes de diversas áreas e líderes políticos. Alberto, por ter a virtude e a ética, constituem-se em nossa chama e nos encoraja a modificar a realidade através do incentivo crítico à ação. Porque Alberto trata com gente, é que a medalha César e Beccaria estará em boas mãos. Alberto possui aquele sentido de que nos falava Wells, a capacidade de antever os valores através da superioridade da visão. Muchas gracias. Obrigado. Vai entregar o título, que acredita essa titularidade da medalha Beccaria, o secretário-geral da Associação Internacional de Direito Penal, catedrático da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma universidade muito bem representada sempre no Instituto, como o caso de hoje do Maestro Juárez Tavares, membro também da Société. E ele tem o título que vai entregar e vamos ficar em pé para as duas entregas que temos que fazer. La medalla será entregada por Emilio Viano, presidente de la Sociedad Internacional de Criminología y también de la Société.
nos sentamos de nuevo, brevemente, para, antes de que diga Alberto. Antes do Alberto falar algumas palavras, que não é uma obrigação, eu quero agradecer a todos vocês, especialmente ao diretor, presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e ao grupo diretivo que mostra a capacidade de ação não somente de homens e mulheres de ideias que tem nesse instituto, sim de homens e mulheres de ação que conseguem concretizar esse complexo seminário. Agradeço a vocês que tenham acolhido essa cerimônia da Société. Alberto, você quer falar alguma coisa? Eu devo dizer, em primeiro lugar, que para mim isso foi uma surpresa total. E eu sou mais uma pessoa que escreve do que uma pessoa que fale ao público. Eu sou sempre um atemorizado para falar com o público. Se alguém perceber, as mãos tremem, as pernas ficam meio frouxas. E, como dizia Marina Colasanti, as palavras não vêm no momento que elas são necessárias. E, de vez em quando, eu posso ser assaltado por uma palavra indevida. Para mim é algo assim impensável. Eu posso dizer a vocês que nunca me passou pela cabeça isso. Máxime, porque eu estou em companhia de pessoas que, no meu modo de ver, são muito superiores à minha possibilidade. São muito mais preparadas do que eu. De forma que isso, ao mesmo tempo, é algo que me deixa profundamente emocionado, mas é algo que, no fundo, eu não sei se mereço. Creio que deva merecer, pelo que os outros dizem, mas dentro de mim, eu sou sempre uma pessoa muito limitada. E essas coisas me deixam muito em dificuldade de falar. Mas, de qualquer forma, estar ao lado de algumas dessas figuras exponenciais a que referiu o nosso caro professor Luiz Arroio Sapateiro é uma honra infinda. Não sou herói, não, viu, Ninho? Eu sou um homem o mais simples possível que houve na Terra. Para mim, isso aí é algo assim extraordinário. Salomão, muito obrigado pelas palavras que você teve. Professor Arroio Sapateiro, muito obrigado pelas palavras que me dirigiu. O Carlos Eduardo Japiaçu, o doutor Ninho, o doutor Tervalli, o doutor Emílio Viana. Eu sou grato a todos eles. Vou carregar isso dentro de mim e vou talvez até exibir a algumas pessoas essa medalha tão valiosa e tão importante. Eu lhe digo, o IBCCRIM talvez seja o responsável por tudo isso e por esse desfecho. Mas o IBCCRIM não é obra de uma pessoa, nunca foi e nunca será. O IBCCRIM é obra de um volume extraordinário de voluntários. É obra de um grande número de pessoas que a ele se dedicam. É obra de seus funcionários. Portanto, é uma obra conjunta, não é uma obra individual. O IBCCRIM talvez tenha permitido que na América Latina houvesse uma instituição com características, vamos dizer assim, quase europeias, né? Isto é, de seriedade científica, de busca de conhecimento, de divisão e de aprofundamento desse conhecimento. O IBCCRIM talvez pudesse justificar essa medalha, e é a coisa que talvez eu procure explicar pelo IBCCRIM. Pelas obras jurídicas, me desculpem, não há como compará-las com as demais pessoas que receberam essa medalha.
De qualquer forma, essa medalha me dá uma sensação que eu nunca senti. Isto é, uma sensação de que eu consigo morar no coração e na cabeça de algumas pessoas. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado a vocês.